Boa noite. Nosso Deus é tremendo. É uma noite muito especial para mim. O Alex até balançou o dedinho assim para mim. Ainda há pouco, quando a gente estava começando o culto, oramos pelo Adriano, né? Oramos pela irmã Tereza. E hoje à tarde eu estava comentando com a Alexia justamente sobre sentimentos que eu estava tendo em relação a coisas que estavam não acontecendo aqui na igreja, e eu muito triste. E quando orei e vi o Adriano entrando com a família, depois vi a irmã Tereza, e tinha acabado de orar também, né? Nosso Deus é realmente maravilhoso. E só a vinda de vocês hoje é um consolo no meu coração, em sabendo que Deus realmente está operando. Bom, vamos abrir nossas Bíblias. Na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5. A gente vai ver só alguns versículos aqui, do versículo 15 ao 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Pai, mais uma vez, como Alex já orou, eu te agradeço por essa noite, pela oportunidade, pelo privilégio, Pai, de ser mensageiro da Tua Palavra. Dirige, Senhor, Pai, que sejamos terreno fértil, Pai, para a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aqui Paulo fala justamente naquele termo que eu sempre falo, né, que eu sempre menciono. Portanto, normalmente Paulo, quando ele usa esse termo portanto, é um termo normalmente que tem uma mudança de rumo, né? Um ensinamento que foi usado, normalmente quando ele usa esse portanto, ele está falando sobre coisas práticas a serem usadas na nossa vida, né? Então, ele é muito assim, tudo aquilo que eu falei, então, portanto, é para ser usado dessa forma. E é curioso que logo nos últimos versículos, versículo anterior, ele falando sobre as coisas erradas das trevas, né? E ele fala no versículo 13: mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos,
e Cristo te esclarecerá. Então, você está vivendo nessas obras infrutíferas das trevas, mesmo sendo cristão, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te e Cristo te esclarecerá. E aí ele fala, portanto, e aí ele começa, vede prudentemente como andais. Curioso essa palavra aqui no grego, porque não é só exatamente prudentemente. A palavra literalmente significa vede exatamente como andais. A gente tem que ver exatamente como a gente anda. E de uma forma mais profunda, ela quer dizer diligentemente. Que a gente deve andar com grande cuidado. Ou seja, então ele fala, olha, todas essas obras infrutíferas das trevas, então, para a gente não andar nesse caminho, nós devemos que ver exatamente como a gente anda, andar de uma forma prudente, diligente, mas com grande cuidado. E ele fala, não como nécios, mas como sábios. Aí é curioso a palavra que ele usa, nécio, é justamente o oposto de sábio. Porque nécio, sábio no grego é sophos, que vem de Sofia, né? Que significa sabedoria, né? E o sophos é justamente o sábio. E a palavra nécio é o asophos, é aquele que não tem sabedoria, né? Então nécio, mas na realidade a gente acaba traduzindo nécio também como tolo, como uma pessoa. E o tolo, aquele que faz tontices, como diria assim, né? É justamente aquele que não tem sabedoria. Falta sabedoria. Então a gente não deve andar como aquele que não tem sabedoria, mas a gente não deve andar como sábio, como aquele que realmente tem sabedoria. E a gente sabe que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, o nécio, o asophos, aquele que não tem sabedoria, a gente entende que é aquele que não tem o temor do Senhor. E se não tem o temor do Senhor, vai acabar caminhando pelas obras infrutíferas das trevas. Então a base de tudo é o temor do Senhor. E aí no versículo 16 ele fala, remindo o tempo. É uma coisa curiosa que às vezes tem gente que fala, mas o que significa remir o tempo? Né? Uma palavra... Mas essa palavra, ela é remindo o tempo no português, né? A gente só tem essa expressão duas vezes. Aqui em Efésios e a outra está lá em Colossenses 4. Né? Aqui no Efésios 5 ele fala remindo o tempo porque os dias são maus. Lá em Colossenses 4, 5, deixa marcado aí Efésios, e ele fala em Colossenses 4. Versículo 5, ele fala, andai com sabedoria, olha a sabedoria de novo, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Então, o remir o tempo aí está ligado ao andar sabedoria para os que estão de fora. Aí voltando lá para Efésios. Essa palavra remir o tempo, remir no grego, exagoradzo. Ela, na realidade, ela é composta de duas palavras. Ex, que a gente conhece, né, de exterior, coisas para fora. Né? E é curioso que lá em Colossenses ele fala para a gente andar com sabedoria com os que estão de fora. Mas... E a segunda palavra é o agoradzo,
né, que ela tem aquela corruptela do ágora. Ágora no grego era justamente aquelas praças onde o povo se encontrava, né? Às vezes para realmente debater coisas da própria cidade. Então era o local de encontro, né? Era chamada ágora. Então, literalmente, agorazo significa ir ao mercado, porque o mercado também era na ágora, na praça onde que era o ponto de encontro da comunidade. Mas, metaforicamente, ela significa, agorazo significa redimir, resgatar. Então, é curioso que eu pesquisei muito, vários dicionários, comentários, e um dos dicionários até falava assim, não andar no mercado como se estivesse perambulando, e ele usava a palavra assim, vagabundamente, ou seja, como realmente quem não tem o que fazer da vida e fica rondando lá na praça só para passar o tempo, né? Então, esse remir o tempo é justamente a gente resgatar, redimir, mas cuidar do nosso tempo de uma forma realmente cuidadosa, principalmente porque o tempo que ele fala aqui, no grego, é kairos. No grego tem duas palavras principais para tempo. Uma é cronos, que a gente conhece, né, que é um cronômetro, né, para medir o tempo, e outra é justamente kairos. O cronos, vamos dizer assim, é o tempo que pode ser mensurado, o tempo de uma forma quantitativa. Enquanto o kairos, que é o tempo usado aqui nessa passagem, ele é um tempo qualitativo, em que se busca, em que se procura a realização, né? Então, ele é baseado justamente nas oportunidades. Até o dicionário fala assim, kairos, ocasião apropriada, tempo apropriado, tempo indicado, e normalmente também o kairos é quando é o tempo que fala, por exemplo, da volta de Jesus. A gente não sabe no calendário exatamente o tempo que ele vai chegar, porque não vai ser no tempo cronos, vai ser no tempo kairos. Não um tempo mensurado, mas um tempo qualitativo, em que vai ter uma grande realização, que é a volta do Senhor Jesus. Então, tem várias passagens em que fala sobre o tempo, e quando está se referindo à volta do Messias, está se referindo ao tempo kairos, né? Então, aí eu quero aprofundar mais essa questão justamente da brevidade da nossa vida. Agora em quarta-feira vai fazer 2 semanas que eu terminei um curso de seguro de vida, e foi muito bom para mim, a vida não só profissional, mas pessoal também. E no encerramento, os professores mostraram um vídeo, que eu não sei quantos de vocês já viram. Não é um vídeo cristão, mas é um vídeo de 2 minutos e pouquinho. Eu quero passar. Tá pronto para passar, Raquel? Normalmente eu não faço isso nem durante a pregação, né? Mas é para a gente ter ideia de como a gente cuida do nosso tempo. E algo que acho que ela vai chegar a passar até na internet, né? Quem está vendo aí, ela vai conseguir passar. Tá ligado já? Pode botar então. Na realidade, ele, depois se você quiser procurar, ele é... Como é que é o nome? Nosso Tempo, alguma coisa assim. E eles chamam de jujubas. Ele compara a nossa vida, o nosso tempo a jujubas. Na realidade, no inglês é jelly beans, né? Que é o... Não é bem uma jujuba, né? Mas é uma balinha. Hã? Fala fine, é. Uhum. Mas é um trocinho pequenininho, é. É tipo um grão de feijão. É jelly beans por causa disso.
Tô enrolando aqui só pro tempo passar até a nossa técnica conseguir botar o vídeo. Tá com som aqui pra These are gente roughly também? 28,835 jelly beans. 500 of them, and use those to weigh the rest. In this pile, there's one jelly bean for each day that the average American will live. You might have more beans in your life, or maybe less, but on average, this is the time we have. Here's a single bean. It's your very first day. A special day, but kind of a rough day on everyone involved. Add 364 more, and you have the first year of your life. Now, for a sense of scale, here are your first 15 years. 5,400. Baixar esse vídeo. São coisas das circunstâncias que acabam atrasando a gente. Aí quem estiver vendo na internet não vai conseguir ver provavelmente, mas você pode, enquanto a gente está vendo aqui, procurar também no YouTube Tempo Jujubas. Se eu não me engano, é na página de um rapaz chamado Samuel Coelho. E curiosamente tem acho que umas 1.700 visualizações só. Um vídeo de 5 anos atrás. Mas é realmente muito bom. Achou aí, Raquel? Rápido, viu? E tá com legenda aí, não tá? É que eu vi ele antes de baixar. Aí a legenda do YouTube? Ah, então a falha foi aí. Falha minha de... Nosso tempo de vida em Jujubas. Dá quase 3 minutos de vídeo. 835 jelly beans. Dá pra ler aqui? Counted out 500 of them and used those to weigh the rest. Tá muito In escuro a this luz, pile, né? there's one jelly bean for each day that the average American will live. You might have more beans in your life, or maybe less, but on Tava amarelo average, this quando eu is the vi. time we have. Here's a single bean. It's your very first day. A special day, but kind of a rough day on everyone involved. Add 300. Bom, apaga a luz então e... These are roughly 28,835 jelly Bom, beans. achei aproximadamente I counted 28 out mil. 500 of them and Contei used those 500 to weigh delas the e usei rest. isso para pesar o In this restante. pile, there's one Cada jelly jujuba bean for each simboliza um day dia that do the tempo de average vida American médio will de um ser live. humano. You might have more Talvez beans você in your precise life, de or mais ou maybe menos less, jujubas but para on contar seus average, this dias. is the time we Mas em have. média esse é o tempo Here's que a single temos. bean. Veja essa It's your very jujuba, first day. simbolizando seu A primeiro dia special de day, vida. Um but dia kind of a especial, rough day on everyone apesar de involved. cansativo para Add todos. 364 more Estão todos and you conseguindo have ler? the first year of your life. Então para de Now, falar. for your first 15 years, 5,475 days, which brings us to the threshold of adulthood. And at that moment, this is the time that we have left. And this is, on average, what we will do with all that time. We will be asleep for a total of 8,477 days. We're lucky, some of that time we'll be sleeping next to someone we love. We will be in the process of eating, drinking, or preparing food for 1,635 days. We'll be at work, hopefully doing something satisfying, for the equivalent of 3,202 of those days. 1,099 days will be spent commuting or traveling from one place to another, maybe a little bit more if you live in LA. On average, we will watch television in one form or another for a total of 2,676 days. Household activities, like chores and tending to our pets and shopping, will take another 1,576 days. And we will care for the needs and well-being of others, our friends and family, for 564 days. We'll spend 671 days bathing, grooming, and doing all other bathroom-related activities, and another 720 days will go to community activities, like religious and civic duties, charities, and taking classes. After we remove all those beans, this is what remains. This is the time that we have left. Time for laughing, swimming, making art, going on hikes, text messages, reading, checking Facebook, playing softball, maybe even teaching yourself how to play the guitar. So what are you going to do with this time? How much of it do you think you've already used up? Saiu aqui, Raquel. If you only had half of it, what would you do differently? What about half of that? How much time have you already spent worrying instead of doing something that you love?
What if you just had one more day? What are you going to do today? Deu pra ver, apesar das saídas aí? Acabou aí. Então, a gente... É impressionante, né? Quando eu vi esse vídeo, eu realmente fiquei impressionado com o tempo. These are roughly 28,835. Com o tempo que a gente gasta, você vê, só dormindo já são mais de 8.000 dias. Tomando banho, você toma mais tempo tomando banho e se arrumando, se embelezando do que visitando familiares. Então é... E todos aqueles 28.000, depois de todas as coisas que a gente faz rotineiramente, quanto sobrou de tempo? Então é pouco tempo que a gente tem realmente à nossa disposição, vamos dizer assim. E o nosso tempo deve ser usado, então, por isso que Paulo, quando escreve aqui aos Efésios, ele fala sobre essa questão de remir o tempo, da gente resgatar o tempo. É como, na realidade, é a mesma palavra que, apesar de ser usado aqui como remir o tempo, é a mesma palavra usada também quando a gente é redimido e livre da escravidão. Por exemplo, lá em Gálatas 3, vamos ver Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou. Essa palavra, nos resgatou, é a mesma usada lá em remir o tempo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E no capítulo 4 também das Gálatas, Gálatas 4, 5, a mesma palavra é usada. Que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, essa palavra exaradzo, remir o tempo, ela também é mesmo usada, palavra para Cristo, que nos resgatou da maldição da lei, e também nos remiu aos que estavam debaixo da lei. Então ele nos resgatou da lei. A lei para o povo judeu era o quê? Era um peso, um jugo, que só fazia o povo se arrastar. E o Senhor Jesus, como Senhor que ele veio para nos resgatar, para nos remir, para nos redimir. E nós, na realidade, temos a oportunidade, agora voltando lá a Efésios 5, para remir o nosso tempo. Porque nós somos senhores do nosso tempo. E a gente tem que saber usar o tempo de uma forma sábia. Por quê? Paulo fala, porquanto os dias são maus, os dias são difíceis. E se a gente estiver sozinho, se a gente estiver desperdiçando o nosso tempo com coisas que não são dignas da vida que o Senhor nos deu, se torna mais difícil, se torna pior. Então nós temos que estar remindo o nosso tempo. A gente tem que estar resgatando, libertando, usando o nosso tempo com sabedoria. Por quê? Porque a nossa vida é breve, é muito curta.
por exemplo, lá no Salmo 39, chegou a sair do online aí, Raquel? Não? Não? Conseguiu manter aí mesmo com essa... Salmo 39. Versículo 4 e 5. Olha só o que Davi escreveu. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Então, a nossa vida é breve, é muito curta, ainda mais comparando com a eternidade em Deus, cuja existência não tem nem princípio nem fim. Então, por isso que a gente precisa realmente remir o tempo, cuidar para que tenhamos tempo de qualidade, um tempo que a gente possa ter mais realizações. E a gente agora está numa fase, numa geração em que cada vez mais se passa tempo diante de uma telinha, o telão, depende, ou uma telinha do celular, ou ter aquelas telas de 70 polegadas de televisão, que na realidade cada um faz o que quer. Cada vez a gente vê vidas mais egoístas. Inclusive você vai num avião, já tem a sua telinha de televisão também, que você já escolhe o filme, a música ou o joguinho, o que quiser fazer dentro do avião nessas viagens mais longas. E cada vez mais a gente está vivendo cada vez mais para nós mesmos, vivendo vidas egoístas, quando na realidade a gente devia viver vidas mais dignas realmente do Senhor, vidas em que a gente possa realmente viver um com o outro, ter mais comunhão, ter mais proximidade, ter mais vida mesmo como ela deve ser. Vida um com o outro e não através de uma máquina. Os dias são maus. Os dias já eram maus na época de Paulo. Imagina nos nossos dias agora. Cada vez mais as pessoas se afastando de Deus, cada vez mais as pessoas agradar a si mesmo em vez de agradar a Deus. E aí Paulo continua falando, versículo 17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Sabe qual a palavra mesmo? É que os tradutores da Bíblia são muito leves quando traduzem. Não sejais insensatos. Na realidade, não seja estúpido. Não seja ignorante. Não seja... Entendei qual seja a vontade do Senhor. Não seja estúpido. E é curioso que essa palavra entender no grego, ela é no sentido do combatente. Só mesmo quem já serviu o exército, ou alguma força armada, ou tem noção realmente da guerra, é que pode realmente entender isso, porque entender qual seja a vontade, mas qual seja o propósito do Senhor. E qual é o sentido do combatente? O combatente, quando está na batalha, ele tem que estar sempre de prontidão. Ele tem que estar sempre alerta. Ele tem que estar sempre atento às coisas que podem desviar a sua atenção, distrair.
um segundo que o cara que está lá de vigia se distraia, a vida de todo o pelotão, de toda a companhia do batalhão, depende às vezes de um cara lá que não soube aproveitar o tempo, não soube tomar conta como deveria. Então ele tem que ter o entendimento de qual é o propósito que ele está ali. Então nós não podemos ser estúpidos, insensatos, mas devemos ter essa visão mesmo de combatente. Qual é o propósito? Porque essa palavra vontade do Senhor é no sentido de desejos, de propósito. Qual é o propósito do Senhor para a nossa vida? E aí a gente tem que, sabendo qual é o propósito, a visão do combatente fica muito mais clara. Você pode ver uma guerra que é exemplo, a guerra do Vietnã foi perdida. Por quê? Porque os próprios soldados não sabiam qual era o propósito daquela guerra. E uma guerra sem propósito já é uma guerra perdida. Então a gente precisa entender qual é o nosso propósito, qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas, para a gente poder estar atento. E aí, ele continua no versículo 18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí fala, o que tem a ver ele está falando sobre isso? De repente ele está falando de uma coisa do tempo e do propósito de Deus. Por que ele fala se embriagar com vinho? Na mitologia grega, quem era o deus do vinho? Dionísio, que na mitologia romana era Baco, que era o deus do vinho. Como você conseguia o espírito, como você conseguia falar com esse Deus? Embriagando. Eram aquelas orgias, tanto que as palavras bacanal, vem justamente do deus Baco, que é o mesmo deus de Dionísio. Então era através do vinho que você se embriagava, você conseguia se comunicar e ouvir a voz desse Deus. Só que ele fala, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Por quê? Porque quando a pessoa se embriagava com vinho, ele não está falando para você não beber vinho, ele está falando para você não se embriagar, não se intoxicar com o vinho. Porque aí, o que acontece? Contenda. Então, ele fala que a gente tem que se encher do quê? Do vinho? Não. Enchei-vos do Espírito. Plerou, que é a palavra no grego. Enchei-vos no sentido de abundância, de ser pleno. Não é que a gente tem que se encher de novo do Espírito. Não é que nós que já cremos no Senhor, nós já temos o Espírito do Senhor em nós. Mas a gente tem que manter, e aquela história do brasa fora do braseiro se extingue. O Espírito Santo é a mesma coisa, a gente precisa estar andando no Espírito para estar cheio dele. Se a gente se afasta, se a gente não está lá na presença, vai se esvaziando, porque a gente vai dando e não vai repondo, vai se gastando, vai se esfriando, vai se esvaziando. E aí o que você tem para dar? Mais nada, porque mesmo você já se exauriu. E aí ele fala, e olha só o que ele fala, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, em salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ele fala então da importância da comunhão, de estarmos próximos um ao outro, uma coisa que eu tenho repetido com frequência aqui, porque é um na presença do outro que se fortalece.
E aqui ele fala, falando entre vós, ou seja, no culto público, falando entre vós, em salmos, em hinos e cânticos. Aí são as várias formas de... A gente hoje não tem um conhecimento de como era aquilo, mas é curioso que no grego, salmos é salmos mesmo, hinos mesmo, e cânticos são odes espirituais. Então, para a gente é o menos importante o que significa exatamente cada um deles, mas o que ele está falando aqui. Então, os salmos, os hinos, os cânticos, eles são espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Não adianta nada a gente estar louvando se não for realmente do nosso coração. Deus busca os adoradores. E que esses adoradores eles têm que estar adorando como? Em espírito e em verdade. Algo que vem de dentro para fora. Não adianta a gente ter aquela aparência de louvor. Internamente a gente não está louvando. Tem uma passagem que eu cheguei até a comentar, acho que foi na quarta-feira. Está lá em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Eu não vou contar a história toda, que é uma história, é um capítulo grande, mas o resumo é: os amonitas e os moabitas, que eram descendentes de quem? Ló. Curiosamente, Amon é entende-se que são os jordanianos, por exemplo, tanto que a capital da Jordânia é qual? Amã. Então, entende-se que são os amonitas, são justamente aquela região lá da Jordânia. Então, os amonitas e os moabitas, descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, vieram a peleja contra Josafá. Só que, vamos lá no versículo 15, Deus fala para eles: a peleja não é vossa, mas de Deus. Versículo 17, ele ainda fala: nessa batalha não tereis que pelejar. Mas olha só o que acontece no versículo 18. Josafá, que era o rei, se prostrou com o rosto em terra. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. Eles se humilharam, se colocando em oração ao Senhor. E aí no versículo 19, levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E aí, pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto, e aí Josafá dá as instruções do que Deus falou: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Deu orientações também, louvai ao Senhor. E aí no versículo 22, olha só o que acontece. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. O povo de Israel precisou fazer alguma coisa? Não. Vieram outros, e Amon e Moabe acabaram se dizimando com os da montanha lá de Seir. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E aí, inclusive, fala no final do versículo 3, que eles 3 dias saquearam despojo porque era muito. Imagina, 3 dias só para catar o despojo. Então,
qual foi o segredo? Como eles... Primeiro, Deus já tinha garantido, a peleja não é de vocês, mas é minha. Mas quando o Senhor colocou emboscadas contra eles, quando o povo começou a cantar e a dar louvores, quando eles realmente confiaram, tinham certeza que Deus é que estava no comando, tinham certeza que Deus é que estava no controle, o Senhor pôs emboscadas e os inimigos foram dizimados. Eles mesmos acabaram se destruindo um ao outro. E lá voltando em Efésios 5, então ele fala no versículo 19: falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais. Você vê, o povo lá de Josafá, eles seguiram o exemplo do rei Josafá, se humilharam, se prostraram, e quando era o momento da batalha, o povo todo unido, eles o que fizeram? Cantaram louvores, deram graças a Deus. E aqui Paulo está falando entre vós, salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ou seja, o nosso louvor, ele não deve ser somente público aqui na igreja. É preciso o louvor público, é preciso a comunhão na igreja, mas também no nosso coração, a gente não está todo dia, o dia inteiro na igreja. A gente precisa também, no nosso dia a dia, estar louvando ao Senhor, cantando e salmodiando também no nosso coração, a cada dia. Para poder estar enfrentando as batalhas do nosso dia, a gente precisa estar louvando ao Senhor. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, ele no versículo seguinte, é como uma conexão com a passagem que ele vai falar a seguir, falando sobre o relacionamento entre marido e mulher, também os membros da igreja, os irmãos, os filhos no capítulo 6, os servos, os pais. Então ele vai estar aprofundando esse relacionamento, que ele também faz a mesma coisa quando ele escreve aos Colossenses. Mas ele fala no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, é preciso ter o relacionamento um ao outro. Para um relacionamento, até para um casamento ser durável, é preciso que haja acordo. É preciso que um ceda uma vez, outro ceda outra. Não que você vai colocar no caderninho, ó, da última vez quem cedeu fui eu, na próxima vai ser, dessa vez é você. Não. Mas é saber ter um equilíbrio para que a gente possa estar realmente se sujeitando um ao outro, né? E a gente até já chegou a estudar sobre isso quando a gente fez estudo apostila sobre casamento e divórcio à luz das Escrituras, como é esse relacionamento do marido e da mulher, como é essa sujeição. Na realidade, o marido deve tratar a esposa não como capacho, né? Mas pelo contrário, como vaso, como algo que precisa ser cuidado, né? E que, infelizmente, muitos homens, em vez de servir a mulher, querem ser servidos buscando seus próprios interesses, né? Quando em nenhum momento esse foi o projeto de Deus, né? Mas nem em relação à igreja. E é o que eu sempre repito, se um líder não está servindo, ele não serviu para ser líder. Ele não serve para ser líder. E foi justamente o exemplo que o Senhor nos deixou. Então, vamos estar remindo o nosso tempo, fazendo com que a gente possa estar vivendo tempo de qualidade, não perdendo em coisas que realmente não trazem vida, e que a gente possa
está sendo exemplo também. Não adianta a gente falar para os nossos filhos, eu falo isso para o Gabriel também, né? O acordo fala assim, ó, no máximo 10 horas eu quero tu largando o celular. Não quero você jogando, não quero fazendo nada. E fala, mas eu também vou fazer. 10 horas o meu celular vai estar parado ali, então não adianta eu exigir que meu filho faça se eu não estou dando o exemplo. Né? Então, é algo que precisa ser trabalhado e que a gente possa estar buscando realizar mais coisas e não simplesmente viver vidas assim meio robotizadas, né? Que a gente acaba seguindo coisas que outros fizeram, outros realizaram, às vezes um joguinho lá que você perde um tempão, mas algo que outro realizou e está ganhando dinheiro, né? E você lá perdendo tempo sem algo que não vai te levar a nada. Né? Coisas, antigamente, você vê, a minha diversão, desde pequeno, era ler, sempre ler. Minhas férias eu tinha uma coleção de eu gostava muito de ficção científica. Tinha um personagem chamado Perry Rhodan, nem sei se ainda existe. Era um livro de ficção científica alemão, até o cara. Esqueci o nome do autor. Ele escreveu mais de 300 livros. Eu li a coleção toda. Eu lembro que nas férias eu cheguei a comprar a coleção. Eu lia 3 livros por dia. Um de manhã, um de tarde e um de noite. Eram aqueles livros pequenos, né? Mas era uma leitura considerável, mesmo para dias de hoje. Então eu devorava livros mesmo. Hoje eu continuo lendo, não leio mais tanto, porque também trabalho não permite não ler tanto como eu gostaria. Mas era coisas assim que a gente cresce pelo menos mais do que ficar. É recomendável você só ficar lendo? Óbvio que não. Eu era garoto, eu ainda podia na época. Mas que a gente possa estar vivendo realmente vidas de qualidade. E agora eu não conhecia na época, quando eu era garoto, a Cristo. E agora eu conheço. E, por exemplo, só o fato de ver o Henrique aqui hoje também. Nem sei se o Henrique reconheceu o Adriano ali. Ele está descansando ali. A vida na rua. Não sei se o Adriano lembra do Henrique também. É que a gente, morador que a gente estava levando comida, né, na rua e está resgatado, graças a Deus. Começou o trabalho essa semana, segunda-feira começou a trabalhar. Desde que a gente não está indo mais às ruas, né? A gente tem preparado alimento aqui, eles têm vindo comer aqui. E o Henrique, testemunho dele, pena que ele cochilou ali, que ele fala que ele realmente foi abençoado desde que ele começou a vir aqui na Bethlehem, né? Aí conseguiu um emprego, começou segunda-feira agora, está trabalhando num pet shop, agora está acordando. E graças a Deus está realmente tendo a vida transformada, já está querendo, né, em breve, quando já estabilizar, tá conseguindo um cantinho em vez de estar morando na rua. Que a gente possa estar. Só o fato de saber que a gente, o tempo que podia estar em casa, deitado, vendo televisão, e a gente estava nas ruas, né, alcançando pessoas como o Henrique e usando o tempo de uma forma mais proveitosa, né? É. Que a gente possa estar vendo também a cada dia. É uma coisa que eu tenho repetido, né? Mas é algo que eu sinto que a nossa congregação precisa, não só a nossa congregação, mas a nossa sociedade de uma forma geral. A gente precisa voltar a viver com mais qualidade. Né? Às vezes é difícil porque não dá mais para brincar nas ruas como a gente brincava quando eu era criança, né? Mas ainda outras formas da gente viver. Não precisa ficar trancado em casa. Falo assim, até lembrando da minha mãe, né? Assim,
Depois de uma certa idade, as pessoas passam só a ficar trancadas em casa. Mano, tem outras formas de aproveitar melhor a vida em vez de só ficar trancado em casa, ainda mais depois na terceira idade, né? Tem facilidade de transporte, sem gasto, mantenha a saúde mental, física, né? Então é importante sair, é importante, em vez de ficar se lamuriando das dificuldades, vai se encontrar com um familiar, com um amigo, vai fazer um curso, né? Vai visitar um hospital, né? Não estou falando especificamente só para minha mãe, peguei minha mãe como exemplo, mas que a gente possa estar aproveitando o nosso tempo de uma forma mais realmente produtiva, de mais qualidade. Porque a vida é muito curta, é muito breve. Então, e que a gente possa estar não só pensando como a gente pode mudar o nosso tempo, mas também agindo, colocando em ação, né? Aliás, uma pessoa mestre nisso é a irmã Nízia, né? É uma pessoa que está sempre, não fica sozinha em casa de bobeira, né? Então, que a gente possa estar aproveitando mais, conversando com pessoas que têm mais experiência nisso, né? Vida de vó já ocupa também, né, Silvia? Mas a vida também não é só o neto, que mesmo assim a gente possa estar usando o nosso tempo de uma forma de mais qualidade, né? Visitando mais, relacionando mais, conversando mais, abraçando mais, né? E tenha vida de mais qualidade, em vez de só ficar em casa reclamando, se lamentando, ai que dor aqui, que dor ali, quando a gente chega na idade do condor, né? Mas que a gente possa ter vidas mais proveitosas mesmo. E aí, quando eu falo para vocês, estou falando me incluindo também, viu? Porque eu mais cedo mesmo, quando estava orando, irmã Tereza, estava durante a oração falando que só a última vez que a vi foi no enterro do seu marido. E pedi perdão a Deus pelo fato de não ter entrado em contato com a senhora. Depois disso. E a gente fica inventando desculpas, né? Quando na realidade a gente está com as nossas vidas corridas, sem tempo. Mas quando a gente tem que remir o tempo, nós somos mestres do nosso tempo, né? E a gente precisa saber se organizar, planejar melhor para que o nosso tempo Uhum. Uhum. Mas na realidade, quando a gente acorda, na realidade é mais um dia que Deus nos dá, né? Na contagem aqui das jujubas, é um dia menos. E o que a gente vai fazer com esse dia menos que a gente tem, né? Mas é mais um dia que a gente tem, que Deus está nos dando. Uhum. Amém. Uhum. Amém. Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Te agradeço por essa noite, Senhor, uma noite